Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre os tipos de Bíblia por religião. Vamos falar exclusivamente sobre as Bíblias católicas, tá? Essa aqui é uma Bíblia de Jerusalém, né? As Bíblias classificadas por religião são as católicas, protestantes, testemunhas de Jeová, judaico-messiânicas, Bíblias Netzarim ou Nazarenas e independentes. Vamos falar sobre cada uma delas, dar uma pincelada e vamos centralizar hoje em Bíblias católicas. As Bíblias católicas, como a gente veio falando nos vídeos anteriores, são Bíblias que têm assim uma questão dos 7 livros, né? E alguns acréscimos nos livros de Daniel e Esther, né? Que tem, respectivamente, 10, 12 capítulos e há alguns acréscimos ali. E as Bíblias protestantes, elas têm ausência desses livros, né? Tem uma guerra aí dizendo que protestantes tiraram livros da Bíblia, católicos acrescentaram e tudo, mas tudo vem da questão do texto que adotaram, né? Como já foi explicado lá nos vídeos introdutórios, né? A questão da Bíblia Septuaginta, o Antigo Testamento grego e o Antigo Testamento hebraico, né? O texto massorético que a gente adota hoje. Mas as Bíblias, elas têm essa diferença dos textos originais, tá? Tanto que a Igreja Católica, quando teve a dominação sobre o Império Grego ali e tal, eles absorveram a Biblioteca de Alexandria e acharam o texto da Bíblia Septuaginta, o texto grego. E com isso tinha os 7 livros. Já no texto hebraico não tinha. Mas Jesus, a carta de Judas e tal, cita livros apócrifos. Sim, eles citam, mas não significa que esses livros sejam sagrados, tá? Porque para ser sagrado tinha ali os parâmetros que os judeus estabeleciam. As Bíblias das Testemunhas de Jeová, elas são uma Bíblia um pouco diferenciada, né? Tem apenas 3 edições dela, 1967, 1986 e a de 2015. Isso para as Bíblias em português. Considera-se de 2 a 5 anos, mais ou menos a média, para as versões em inglês. Por exemplo, eu acho que em inglês seria 1962, 1984 e 2012, se não me engano, né? Então, tem essa diferença porque eles levam de 2 a 3 anos para traduzir a Bíblia toda para o português, tá? E não tem acompanhamento exegético linguístico, eles traduzem direto do inglês para o português. As Bíblias judaico-messiânicas, elas têm uma característica diferente das nazarenas. Geralmente, as Bíblias judaico-messiânicas são traduções da Bíblia feita por judeus messiânicos, né? Um exemplo, a Bíblia Dalet, Imaculada Escritura, né? Entre outras. E tem as Bíblias judaico-nazarenas, né? Que são, por exemplo, a Restauração das Escrituras, o Verdadeiro Nome, a Torá Hebraica Peshita e a Bíblia da Congregação Yoshurlita, o Caminho, tá? Então, essas Bíblias, elas têm uma diferença entre si. Os judeus messiânicos têm uma doutrina um pouco mais aberta e os nazarenos mais fechada. Geralmente, ambos. Os nazarenos são unicistas, os judeus messiânicos podem ser tanto unicistas quanto trinitaristas. Não existe um parâmetro aqui, né? Mas os nazarenos são exclusivamente unicistas. Outra diferença é a questão dos nomes, né? As judaico-messiânicas, por exemplo, a Dalet adota o nome Yahushua para o Messias. As nazarenas adotam Yahushua, Yahushua, né?
Yeshua e outras variantes. As judaico-messiânicas são traduzidas somente do texto hebraico. As nazarenas são traduzidas o Antigo Testamento do texto hebraico e o Novo Testamento da Peshita, tá? Então, tem essas diferenças. E com isso a gente já quebra mais um assunto. Bíblias independentes são bíblias geralmente católicas, né, que não têm um vínculo direto com a Igreja Católica. São de editoras comuns, não católicas, mas que fazem a tradução ali. Um exemplo muito famoso é a Bíblia de Ciro Mioranza, né, daquela editora Globo, Barça, né, e geralmente vem com algumas imagens. Essas Bíblias têm alguma edição comemorativa, coisa assim. E a do Ciro Mioranza é uma Bíblia simples, tá? Agora, centrando nas Bíblias católicas, a gente vai falar hoje tendo como parâmetro a Bíblia de Jerusalém e comparando as outras a ela. Essa aqui, como mostrei no começo, é a Bíblia de Jerusalém. Ela foi produzida, né, na França por volta de 1970 pela École Biblique de Jerusalém, tá? Foi traduzida para o italiano, para o português e é considerada uma Bíblia de estudo católica, a mais recomendada em todos os círculos, tanto católicos quanto protestantes. Ela é um exemplo de Bíblia, né? A tradução dela é uma tradução de equivalência formal, ou seja, leva em consideração a gramática do hebraico. Ela possui alguns estudos, né? Aqui nas notas de rodapé, ó, podem ver, e o texto bíblico em texto corrido. Todas as outras Bíblias católicas que são lançadas como tendo base o texto da Bíblia de Jerusalém. E a ordem dos livros na Bíblia Católica permanece a mesma para os livros do Antigo Testamento no primeiro cânon. Já os do segundo cânon, os deuterocanônicos, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Baruque, Eclesiástico, não confundir com Eclesiaste, e Sabedoria, estes livros não têm uma ordem certa. Cada uma das Bíblias católicas coloca numa ordem, tá? Eles não têm um encaixe, mas o que consta é o seguinte: os livros de Sabedoria e Eclesiástico são colocados ali entre os livros sapienciais, o Baruque no meio dos profetas, e o livro dos Macabeus, ele entra em qualquer lugar ali entre Esther e Crônicas, junto com o livro de Judite. Mas eles costumam ficar mais separados, né? Ou seja, Judite fica perto de Esther, 1 Macabeus vai ficar ali nas proximidades de Crônicas, Reis e tal. Porque é uma história que dá uma conclusão, né? E leva ao cumprimento da profecia de Daniel, já que trata de assuntos voltados ali dentro da profecia, tá? Outro ponto, né, que eu falei é que os livros, né, de Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico, eles fazem parte do segundo cânon e são somente encontrados na Bíblia Septuaginta. Quem tiver aquela coleção de línguas originais vai perceber estes livros lá, né? O termo que as pessoas comumente adotam para esses livros é livros apócrifos, né? E apócrifo significa mentiroso, enganoso, o que não caberia a estes livros, porque eles relatam fatos históricos, tá? Que têm validade histórica, porém não têm validade sagrada. No Brasil, a gente tem em torno aí de 25 traduções católicas que estão em uso, tá? São vendidas. São Jerusalém,
Ave Maria, Peregrino, Palavra Viva, Pastoral, Nova Pastoral, a Jerusalém, né? E tantas outras traduções católicas que estão sendo comercializadas. Bíblia de Aparecida, tradução do Padre Vidigal. Tantas versões que, ao todo, eu acho que de 150 anos para cá, a Igreja Católica já possui em torno de 60 versões total, em português, tá? Considero o Brasil o parâmetro aqui, né? Mas se a gente for olhar em outros países, são mais de 2.000 versões, somente católicas, né? As Bíblias católicas, elas são consideradas como uma tradução mais fiel, porém, ainda há alguns erros. Por exemplo, se a gente for olhar em Apocalipse 1, né, aqui no livro, na Bíblia de Jerusalém, ele vai colocar, acho que o versículo 10 vai falar sobre a questão do dia do Senhor, né? Deixa eu conferir aqui. Que ele fala, né? E fui arrebatado, né? Aqui, ó. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito. Na Bíblia, Ave Maria coloca, num domingo, fui arrebatado, né? Esse arrebatamento ali que fala é um arrebatamento de sentido e tal. Só que o termo grego Dominus Diem, que está na Bíblia Vulgata, é traduzido como domingo. Por isso que a Ave Maria, ela traduz domingo, né? As Bíblias, elas evocam para si em suas introduções, que são traduzidas do grego, do hebraico, mas por algumas palavras-chave ali, a gente pode ver que elas foram traduzidas do latim. E essa tradução do latim, ela acaba sendo prejudicial, né? Porque coloca ali algumas doutrinas, algumas coisas assim, e não tem muita questão, né? Sobre essa fidelidade da tradução do grego e do hebraico. Eu não sei se eu já falei sobre a questão da Septuaginta aqui mais detalhadamente, né? Mas a Septuaginta, de onde veio a Vulgata, porque ela foi traduzida para o latim. E como o Império Romano falava o latim, né? Eles colocaram a tradução da Vulgata para o latim. E ali começaram a fazer as traduções a partir do latim. Só que as traduções bíblicas católicas começaram por volta do século XVI, junto com Martinho Lutero, que traduziu uma Bíblia católica para o alemão. Ele traduziu todos os 73 livros. Essa questão dos livros que foram retirados foram por causa das comunidades judaicas posteriores, né? Que tiveram contato e eles foram vendo que os judeus que detinham o Antigo Testamento, eles não reconheciam esses livros como sagrados, né? E toda essa tradução ali que eles fizeram, a partir daquele contato com os judeus, eles perceberam que as traduções que foram anteriores por terem aqueles livros tiveram que ser revisadas. E houve muita revisão de texto ali, né? A primeira tradução da Bíblia, que consta na história, cita-se no livro de Macabeus, né? Que havia 72 eruditos escribas que foram dominados pelo helenismo, pelo Império Grego ali. E a mando de Alexandre o Grande foi pedido para fazer a tradução.
para o grego. Eles saíram pegando todos os rolos, inclusive os rolos históricos, e fizeram a tradução do texto, né, para o grego. Se o texto divergisse em mais de 10%, a tradução de todos ali teria que ser refeita. Se divergisse em menos de 10%, ele aproveitava a maioria, né? E para evitar que os tradutores combinassem traduções, eles eram trancados em uma espécie de celas, né? Como nos monastérios, tudo. Eles não podiam conversar uns com os outros. E eles eram trancados naquelas celas e faziam as traduções, recebiam os alimentos, tudo, e faziam aquelas traduções, né? Então eles não podiam ter nenhum contato, né? E, de acordo com a história, a tradução do Antigo Testamento se deu dos textos samaritanos, que consta com os livros deuterocanônicos, né? E após ter sido traduzida para o grego em cerca de 300 a.C., o Novo Testamento, em 300 depois de Cristo, né? O Novo Testamento estava ainda em processo de canonização. E através dos inúmeros concílios, sendo o concílio de Nicéia um deles, né? Foi estabelecido ali o cânon do Novo Testamento, que não contradissesse nada daquilo do Antigo Testamento. Então, muitos dos evangelhos, eles não entraram. O Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, entre outros, né? Proto-Evangelho de Tiago, Apocalipse, né? Muitas literaturas apocalípticas não entraram. Até mesmo houve dúvida se a Carta aos Hebreus era um livro canônico. Então, ali eles precisaram fazer toda aquela questão. E por volta do ano 550 foi feita a tradução para o latim pelo bispo São Jerônimo, né? A pedido do Papa Dámaso I, sendo então a tradução oficial da Igreja Católica. E aí a gente volta aqui na questão do latim, que como ela adotou essa versão, né? As traduções católicas podem até ser feitas com pequenos exames aos textos originais, mas a tradução sempre é feita do latim, né? Sempre com base na Bíblia Sacra Vulgata, ou Bíblia Sagrada Vulgar, onde vulgar aqui, do latim, se adota o significado de comum, ou seja, a língua da população. O latim Vulgata, ele era o latim falado pelo povão, então a Bíblia foi traduzida para a língua do povão, a língua vulgar, a língua comum, né? As de Padre Matos Soares e Antônio Figueiredo, né? Inclusive a Bíblia do sobrinho de padre, João Ferreira de Almeida, são traduzidas da Vulgata, tendo breve consultas aos originais, né? Então, em questão de tradução, as Bíblias católicas têm uma tradução muito mais fidedigna do que muitas Bíblias protestantes, né? Agora, os protestantes mais leigos vão ter um certo preconceito com as Bíblias católicas pelo fato dos 7 livros a mais. Mas se você for analisar texto a texto ali, colocando lado a lado, você vai ver que não tem erro. As duas traduções são basicamente a mesma, né? Tem muito mais semelhança entre as Bíblias protestantes e católicas do que uma Bíblia protestante e uma Testemunha de Jeová, por exemplo, né? E as Bíblias católicas, elas são separadas apenas em 2 grupos, né? As Bíblias de estudo, como Jerusalém, Peregrina, agora a Bíblia Palavra Viva, né, que entra nesse hall, e a Bíblia Ave Maria de estudo, que são essas 4, né? As outras Bíblias são edições catequéticas, inclusive a Ave Maria para leigos.
porque existe uma Ave Maria de estudo com estudos mais aprofundados, porém tem uma com pequenos comentários ali só para ajudar, né? E a diferença também da católica é que Bíblias mais avançadas, como a Jerusalém, elas não são Bíblias para ficar nas mãos de pessoas leigas, né? São Bíblias mais voltadas para teólogos, para o pessoal mais do clero. Porém, pessoas que querem fazer um estudo mais profundo, né, estudos em seminários, coisas assim, vão estudar na Bíblia de Jerusalém, né? Porém, as Bíblias evangélicas só são recomendadas em seminários evangélicos, não são recomendadas em seminários católicos, né? Já as Bíblias catequéticas, elas vão ter um vocabulário mais simples, né? Não vão ter muitos detalhes assim, para não confundir a cabeça das pessoas. São Bíblias utilizadas mesmo para quem está começando a leitura, para quem não tem conhecimento nenhum, certo? Então, essas são as Bíblias católicas. E dentre as Bíblias católicas, a gente vai falar um pouquinho sobre as ortodoxas, né? Eu não tenho nenhuma Bíblia católica ortodoxa aqui, mas é uma informação não confirmada, já estou colocando assim, que elas podem chegar até 92 livros, o que inclui cartas paulinas aos Laodicenses, por exemplo, né? E são geralmente as Bíblias de púlpito, tendo uma por igreja. E os membros da igreja não usam uma Bíblia completa, somente uma Bíblia católica romana simples ou mesmo uma protestante, né? O que acontece? Muitos livros ali, que incluem terceiro e quarto Macabeus, dependendo até o quinto e sexto livro dos Macabeus, que vai falar da revolta dos Macabeus até o ano 200 depois de Cristo ali, né? Vai relatar muita coisa do povo judeu, vai falar sobre a diáspora e tal. Muitas dessas coisas foram adotadas em Bíblias católicas ortodoxas, como outros livros, livro de Enoque, Apocalipse de Adão, né? Vão entrar nessas católicas ortodoxas. A diferença se deu por volta de 1055, quando ocorreu o cisma da Igreja Católica, aquela divisão que a Igreja Católica de Roma se estabeleceu como principal, né? E falou para as outras igrejas católicas, a russa, a grega, a etíope, né? Tal, que ao todo eram 7 igrejas. E com isso, ocorrendo esse cisma, as outras 6 igrejas não reconheciam o papado como sendo autoridade. E a partir dali, excluíram tudo. Tanto que um católico ortodoxo, uma vez, um padre me falou que todos os santos católicos ortodoxos e católicos romanos até o ano de 1055 são considerados os mesmos. A partir de 1055, a Igreja Católica adotou outros santos, né, a romana adotou outros santos e a ortodoxa não reconhece. E ali ele me explicou uma breve diferença e tal, mas a Bíblia que eles adotam é a mesma católica romana, com alguns adendos. Inclusive a tradução provém dos mesmos textos, da Septuaginta para o latim. Eles reconhecem a Vulgata como sendo uma Bíblia sagrada, né? Então, não tem muita informação que eu possa falar sobre as Bíblias católicas ortodoxas, né? E quanto às católicas romanas, né? Hoje em dia a gente tem aí diversas traduções e não dá mais para reconhecer como se fazia antigamente. Antigamente, se você dissesse, eu tenho uma Bíblia lá em casa, a capa dela é azul, dava para você saber que a pessoa falava da pastoral, né? Hoje em dia, a pastoral tem capa azul, capa rosa, capa jeans, então não dá para você mais identificar. A Jerusalém tem essa capa aqui que é marrom, tem uma capa vermelha.
A Ave Maria tem uma capa vermelha, então não dá para você falar mais a questão da capa. Mas antigamente poderia reconhecer a versão somente pela capa. Eles faziam isso até para facilitar encontrar a Bíblia, né, nas bibliotecas, tudo. Então, estou precisando de uma Jerusalém. Ia lá e já pegava a Jerusalém pela cor da capa dela, não precisava nem conferir, né? Hoje em dia está mais difícil reconhecer. Então, essa é a questão das Bíblias católicas, tá? No próximo vídeo, na semana que vem, a gente vai falar sobre as Bíblias protestantes, tá certo? Então, um grande abraço a todos, Shalom, tá bem? Quem quiser aí, se inscreve no canal, curta e compartilha aí nas redes sociais. E quem quiser mandar alguma contribuição ao canal, eu estou deixando a chave Pix aqui no final do vídeo e também na descrição aqui embaixo. Então, faça uma contribuição ali de qualquer valor, até mesmo para a gente melhorar equipamentos, melhorar as coisas aqui, tá certo? Um grande abraço a todos, até mais.